Ok. Agora sim. Agora sim, parece que estamos ao vivo. E boa tarde às centenas de pessoas que já nos seguem. Este é o Terceira Via, o podcast sobre política que não concorda com o próprio nome. Eu sou o Ricardo Bandeira, comigo a acompanhar-me no programa está o Raul Testa, que somos os anfitriões deste podcast. Ao longo do nosso programa vamos ter, junto connosco, um convidado de âmbito nacional para que possamos falar com ele sobre temas relevantes da atualidade política. Eu e o Raul, contrariamente àquilo que é mais comum nos tempos de hoje, preferimos assumir que temos dúvidas e gostamos de falar com quem nos possa permitir esclarecê-las. Aliás, nós gostamos de dizer, sem qualquer pejo, que na maioria das vezes temos mais dúvidas do que certezas. E por isso, para esclarecer algumas das dúvidas que temos, passa a redundância, temos connosco hoje Álvaro Beleza, médico, presidente da SEDES, uma pessoa que, contrariamente a mim e ao Raul, dispensa qualquer apresentação, é alguém que na praça pública tem-se debatido ao longo de já vários anos por várias causas, muitas vezes com a coragem até de assumir posições contrárias ou em contraciclo com aquele que é o partido de que pertence e de que é um dos dirigentes, o que não deixa de ser um exemplo de liberdade de espírito e de crítica muito interventiva, e por isso, quem melhor do que ele para também nos acompanhar aqui em algumas provocações e reflexões sobre os tempos que vivemos. Como sabemos hoje, o mote do nosso programa é Guerra na Europa, e por isso mesmo vamos aqui falar com o Álvaro sobre alguns temas, a partir precisamente deste ponto, para alargarmos sobre outros, se calhar alguns outros até muito para além do que alguns poderão esperar. Mas antes de tudo, vamos aqui fazer uma pequena tradição do nosso programa, que é perguntar ao Álvaro aquele que é a opinião sobre a terceira via. Álvaro, por favor, a palavra é sua. Bem, primeiro de tudo, boa tarde. Muito obrigado ao Ricardo e ao Raul pelo convite, muito gentil para estar aqui. É um gosto muito grande estar aqui, mas em especial porque o vosso programa se chama Terceira Via e eu comecei a minha vida política mais conhecida, digamos assim, no Partido Socialista em 1990, no Congresso do Partido Socialista do Porto. Apresentei com o Francisco Assis, já agora, e com outros jovens socialistas na altura, que agora já estão mais séniores, apresentamos uma moção, e eu candidatei-me na altura, encabecei essa lista, a defender uma ideia do socialismo liberal, do Norberto Bobbio, dos anos 20, 30, na Itália, e a falar do Giddens e daquilo que veio ser a terceira via do Tony Blair, uns anos depois, e o próprio António Guterres ganhou o partido em 92. E, portanto, nós sempre nos definimos, eu próprio, como aquilo que se pode chamar aquela família política da esquerda liberal, do centro-esquerda, e que deu origem à terceira via britânica do New Labour, que é basicamente pegar no melhor do socialismo e da social-democracia, que é o Estado Social, isto é, a saúde universal e gratuita para todos, de acesso universal, a educação gratuita e universal para todos, a segurança social também para acesso para todos, isto é, não deixar ninguém para trás, haver uma almofada do Estado Social para que ninguém fique para trás, e ao mesmo tempo o melhor do liberalismo político, das liberdades individuais, que tem a ver com os costumes das liberdades individuais, e o melhor da economia, do liberalismo económico, isto é, de uma economia baseada na propriedade privada, nas empresas privadas e com políticas fiscais amigas das empresas, do investimento. E isto foi um bocadinho a gênese daquilo que foi a terceira via no New Labour e que eu, com muito gosto, estive desde o princípio. Portanto, basicamente, eu e alguns comigo, não somos muitos, mas somos teimosos, andamos há décadas a defender a terceira via, por outras palavras, ir buscar o melhor da direita e da esquerda e fazer o melhor pelo país. Dito isto, acho que já está aqui uma defesa muito convicta da terceira via. Pronto, naturalmente. Álvaro, antes de mais, obrigado pela sua presença. É uma imensa honra falar consigo.
entrando já diretamente no nosso tema, porque não temos tempo a perder, a questão da situação da guerra que temos na Ucrânia e a invasão russa foi promovida por Putin, e também a situação geopolítica e geoestratégica como se encontra neste momento, ou seja, com um avanço muito ténue ou até recuo em alguns sítios das tropas ucranianas, com a dificuldade crescente dos Estados Unidos em fazerem o apoio efetivo à guerra, ao esforço de reconquista da Ucrânia. Também a crescente dificuldade da própria União Europeia, com países, nomeadamente a Hungria, cada vez mais a colocarem-se numa situação de estou a ser simpático, e também com a anunciada, que não sei se é confirmada ainda, mas pelo menos corre essa notícia de possível movimentação de bombas nucleares russas para a zona, para o território da Bielorrússia. Como é que o Álvaro antevê os próximos meses, eventualmente anos, desta situação, e nomeadamente a capacidade, se existe ou não, a capacidade russa, tirando a ameaça nuclear, naturalmente, porque essa existe sempre, mas se existe a capacidade militar ou a vontade de invadir países subsequentemente à Ucrânia. Então vamos lá. Eu hoje estive na Faculdade de Direito aqui em Lisboa, precisamente a falar aos estudantes de Direito sobre os desafios da democracia, num debate com o Dr. Marcos Mendes e o Sérgio Sousa Pinto, e falei da história. Vamos lá ver. Eu posso falar daquilo, da sensibilidade que tenho, do que conheço, do que aprendi, do que li na história, mas eu estou muito à vontade porque essa coisa do Congresso de 1990 foi depois de eu ter estado com um conjunto de jovens portugueses, entre os quais o José Pedro Aguiar Branco, que é agora o Presidente da Assembleia da República, em Praga, na Revolução de Veludo. Nós fomos atores nessa revolução, antes de cair o governo comunista da República da Checoslováquia, na altura, e mantemos uma ligação com eles. Aliás, fomos homenageados há 5 anos, estivemos lá em Praga e conhecemos grande parte dos atores políticos checos desde essa altura, e temos vários amigos lá. E como imaginam, a preocupação, passados estes anos todos, é que eles estão a ver o filme que já viram. Isto é, a Rússia, toda poderosa, imperial, a entrar-lhes pela casa adentro outra vez. Portanto, o risco é real de uma guerra a se estender naquela região. O temor, o receio daquelas populações que se libertaram de ditaduras comunistas e da tutela de Moscovo é real e grande. E essa é a maior ansiedade que eles têm hoje. Não é? Nós estamos aqui, como eu costumo dizer, num porto de abrigo. Portugal funciona sempre como um porto de abrigo, nomeadamente em situações de guerra no centro da Europa. Agora, a história é fundamental para percebermos e para anteciparmos muito mais, ou para podermos antecipar o melhor possível o futuro, conhecermos a história. E a história é para a ciência política como é a biologia para a medicina ou a química. Isto tem uma ciência, isto tem regras. E a natureza humana é a mesma. E já agora, a história da guerra, como se vê nesta, é uma guerra de trincheiras. Do dia, eles estão a combater com as botas no chão, por mais tecnologia que haja, vão combater e morrem todos os dias centenas, se não milhares de soldados de ambos os lados, e têm trincheiras como a Primeira Guerra Mundial. E já agora esta é uma guerra muito de artilharia, como foi a Primeira Guerra Mundial. Onde é que eu quero chegar? Primeiro, a história da guerra, a arte da guerra, tudo isso tem que se aprender, está nos livros e está tudo muito escrito. E este conflito vem no seguimento de muitos outros que aconteceram naquela região. Nós estamos a falar da fronteira entre as várias civilizações, entre cristãos e muçulmanos, entre católicos e ortodoxos. É ali, precisamente, que se cruzam as grandes civilizações europeias dos últimos 2000 anos. E
não é por acaso que por ali houve grandes conflitos e de vez em quando há conflitos mais sérios. É comum na Palestina. Israel anda em guerra pelo menos há 3.000 anos. Não é, esta guerra não é recente. Israel está cercado de inimigos, o Estado hebraico está cercado de inimigos há milénios. E, portanto, é preciso entender o porquê, portanto, isto tem razões culturais, profundas, e razões depois conjunturais, mais atuais. Bem, as perguntas que me fez. Primeiro, a Rússia, como se percebe, do ponto de vista convencional, não é grande exército. A história da Rússia é a história do Império Continental defensivo. Nunca teve grande sucesso ofensivo. Sempre que a Rússia se abalançou para conquistas fora, teve mau resultado. A Rússia ganhou, nomeadamente, guerras quando foi atacada e quando foi, nomeadamente duas, não é? Como sabemos, com Napoleão e com os alemães, e ganhou com a ajuda do inverno, com muita paciência e com táticas defensivas inteligentes. Os impérios continentais são normalmente impérios defensivos. Os impérios marítimos são impérios ofensivos. E na história da humanidade, a vitória normalmente e o sucesso esteve sempre do lado dos marítimos. Já agora nós fomos um deles. Mas não só. Os Estados Unidos são um império marítimo, como é a Grã-Bretanha, no fundo como é a NATO. Hoje pode-se dizer que é um império aeronaval. Bem, dito isto, a Rússia teve as dificuldades que eu, nomeadamente, já esperava que viesse a ter, porque não é muito hábito da Rússia ter sucesso em operações de guerra fora do território. Agora, a Ucrânia. A Ucrânia, aliás, a Rússia começou, a primeira capital foi Kiev. E lembram-se, com certeza, toda a gente sabe, dos cossacos, que eram a tropa de elite dos czares. Os cossacos são de Kiev. A tropa de elite russa sempre foram os ucranianos. Os melhores na guerra daquele território todo foram sempre os ucranianos. A Ucrânia tinha duas coisas muito boas no Império Russo, do czar, antes até da União Soviética. A Ucrânia é o celeiro da Rússia. Aliás, como se percebe com a questão do trigo, e já agora, como se perceberá com as dificuldades que haverá com a entrada da Ucrânia na União Europeia, porque a França, nomeadamente, a agricultura francesa e muita da agricultura europeia estourava no dia seguinte, aliás, como se vê já com a oposição dos agricultores polacos, franceses, porque a Ucrânia é uma planície agrícola brutal, com condições excepcionais para a produção agrícola, e a Ucrânia era a terra dos guerreiros. Portanto, eles foram se meter com os guerreiros. Não é simbólico, mas não é por acaso. O presidente da Câmara de Kiev é um antigo campeão mundial de boxe. O presidente da Câmara de Lisboa, ou de Turim, ou de Paris, nunca foram campeões de boxe. Portanto, nem de Moscou, já agora que é um gordinho, normalmente que bebe muito vodka e tal. Portanto, isto, eu estou a brincar, mas isto é um bocadinho a realidade do que se está a passar. Portanto, os ucranianos são guerreiros, historicamente aguerridos e muito difíceis de bater, e, portanto, daí as dificuldades também da Rússia. Agora, quanto à Europa e aos Estados Unidos, a Europa não percebeu, e por isso e Portugal, e acho que este tema é relevante e por isso também a SEDES este ano tem vindo a falar muito nele. A Europa não percebeu, nos últimos 70 anos, que, percebeu isto, a Europa fez uma opção. Ficou com o guarda-chuva americano, da proteção americana na NATO, porque verdadeiramente a única potência militar que conta é os Estados Unidos e depois a Inglaterra, a Grã-Bretanha, as outras são muito mais pequenas, para poder gastar mais orçamento, no Estado Social que eu estava a falar há bocado, na saúde, na proteção social, na segurança social, na educação, nos serviços públicos, tudo aquilo que a gente gosta e que fala todos os dias e cada vez queremos mais e melhor e amanhã já, tudo. Ora, nós não podemos ter tudo, não é? Portanto, não gastamos tanto em defesa. Os Estados Unidos não têm um Sistema Nacional de Saúde como nós temos, não têm um Estado Social como nós temos na Europa. Não estou a falar de Portugal. Porque também gastam muito mais dinheiro na defesa e na área militar. Ora, a Europa tem aqui um problema, porque pensava que nunca mais haveria guerras, que isso era tempo do passado, depois da queda do muro. Ora, estamos enganados. A natureza humana é o que é. E, infelizmente, haverá sempre conflitos e guerras. E uma União como a Europeia, que é um gigante económico, a União Europeia, toda junta, é a maior economia do mundo. Não é os Estados Unidos nem a China. A União Europeia, toda junta, é a maior potência económica do mundo.
É a Europa toda junta, a União Europeia, são mais de 550 milhões de habitantes. Tem muito mais que a Rússia, que os Estados Unidos, e tem menos que a China, mas são 550 milhões. Portanto, a Europa é um colosso em vários termos. Só que é um anão militar. E como é um anão militar, é um anão político. Porque para ter força política, aquilo que a Europa está sempre a queixar, que não conta para nada, de facto a Europa não conta, em termos internacionais, a guerra israelo-árabe, vê-se em praticamente todos os domínios. Porquê? Porque para se ter peso político é preciso ter peso económico e militar. Não chega ao peso económico. E, portanto, a Europa descurou essa área militar, agora aprendeu, por mais razões, está a aprender, mas muito lenta, porque a Europa é muito lenta, que tem que se investir na defesa e segurança. E já agora, eu que sou um atlantista, defendo claramente a aliança com os Estados Unidos e com o Canadá. Eu acho que entre nós e a América do Norte há grandes parecenças e grandes semelhanças e temos muito mais em comum, somos verdadeiramente o mesmo mundo ocidental, a mesma cultura. Acho que temos que tratar de nós, a Europa, ter essa capacidade que não temos. E, portanto, estamos a queixar. Se posso só interromper, pegando nesse ponto que o Álvaro estava a dizer, e tomei nota, nomeadamente na questão do gigante económico, que é um anão político e um anão militar, estes desafios que, no fundo, a guerra na Ucrânia nos coloca enquanto organização política, e já agora também a questão de Gaza também não deixa também de ser um outro exemplo dessa nossa pequenez face aos grandes acontecimentos do momento. A pergunta que eu aqui gostaria de colocar, e até indo mais ao ponto, é: perante tudo o que está a acontecer, haverá vontade política para se deixar de ser um anão? Muitas vezes costuma-se dizer que a Europa ainda tem muitos fantasmas da Segunda Guerra Mundial e por isso até de certa forma abdicou do seu papel de liderança. Mas aqui chegados... Vamos lá ver, a vontade política, primeiro, a vontade política depende dos líderes, dos povos e constrói-se. A questão é, nos discursos, os líderes europeus falam muito, apoiam muito a Ucrânia, estão muito sensibilizados para isto. Quem ouvir os líderes europeus agora, isto que eu estou aqui a dizer é o que eles dizem todos os dias. O problema aqui é que não fazem. Porquê? Porque nós vivemos, isto tem a ver com o tempo em que vivemos, das redes sociais, e, como eu costumo dizer, nós temos lideranças surfistas da política. Em vez de furar a onda, gostam de surfar a onda. Têm medo de ir contra a onda. E, portanto, os grandes... O Ministro da Defesa é um bom exemplo disso. Peço desculpa interromper. Agora, o Álvaro veio aqui a um ponto e eu tenho que perguntar, precisamente por causa destes surfistas da política. No passado fim de semana, no Congresso do CDS, o Nuno Melo, atual Ministro da Defesa, disse que, no fundo, os ucranianos estão a combater para que nós não estivéssemos a combater. E quando o Ministro da Defesa diz isso, está a referir-se também, inclusivamente, a Portugal. Não é? Exatamente. Os efeitos. Não, exatamente. E o Álvaro concorda com essa afirmação. Não, vamos lá ver. Os ucranianos estão a morrer por nós. E quem não percebeu isto não percebeu nada do que está a passar. Os ucranianos estão a morrer por nós, só que a Europa comporta-se como um Império Romano decadente. Paga aos outros para combater por nós. Quer ter mercenários para combater por nós. E também paga aos outros para não recebermos imigrantes. Nós achamos que resolvemos sempre o problema com o dinheiro. Portanto, pagamos à Turquia para receber os imigrantes para não virem para cá, vamos pagar a Marrocos e aos países do Norte de África para eles não atravessarem o Mediterrâneo, pagamos aos ucranianos e vamos lhes dar armas, por acaso até nem damos muita conversa, mas está a demorar muito tempo as armas que eles necessitam, nomeadamente defesa aérea e isso tudo, e achamos que com o dinheiro que se resolve. Nós estamos a comportar muito como o Império Romano no final. O que, aliás, não é nada de estranho, porque era na Europa, portanto, viemos todos do Império Romano, estamos como eles. E não aprendemos com a história. O que falta aqui é cultura. Infelizmente, o problema é que a grande parte dos líderes políticos são muito ignorantes. Você tem um déficit de qualidade na política muito grande. E não é só em Portugal, é em geral. No mundo, é em geral. E, portanto, eu acabei de dizer isso aos jovens de direito. Devia ser obrigatório estudar história, já não é. As pessoas têm que saber história. Porquê é que o médico está a falar destas coisas? Porque aprendi história. Eu não nasci ensinado. Porque ainda tive história,
tive filosofia, porque também gosto, ok? E é uma coisa que me interessa. Mas sem história, não vamos lá. E vocês hoje têm imensos políticos, percebem imenso de redes, de Twitter, de redes sociais, mas não percebem nada da guerra, não percebem nada. E quando não se percebe, quando o diagnóstico é mau, a terapêutica vai ser um desastre. Portanto, nós temos que ter mais orçamento para a defesa. E Portugal vai ter que ter também. Porque, nós estamos numa aliança... Os 2% do PIB. Não, nem vai chegar os 2%. Os 2% vai ser pouco. Não, porque nós temos que acelerar o processo. Nós temos que ter mais força naval que não temos. Nós temos das maiores áreas marítimas do mundo. Os Açores são consideradas a rotunda do Atlântico. São centrais para a defesa da Europa e dos Estados Unidos. O mar do Atlântico é fundamental. Portugal tem que ter aí um papel que não tem ainda capacidade para isso tudo. Temos que ter mais capacidade aeronaval, nomeadamente, e depois temos que ter outra coisa. Nós não sabemos que os nossos filhos ou netos não vão ter que combater numa guerra. E, portanto, nós temos que ter a noção. E por isso a SEDES propôs um serviço de cidadania. Acho que tivemos aqui um pequeno problema técnico e perdemos o Álvaro. Ficámos sem emissão do seu lado, Álvaro. Mas era quando você estava a dizer que a SEDES tinha proposto... Certo. A SEDES propôs um serviço de cidadania inspirado nos países nórdicos, em que os jovens aos 18 anos podem fazer saúde, solidariedade em lares e PSS, numa Câmara Municipal, proteção civil, polícia, exército, marinha, podem fazer vários. Agora, a nossa juventude vai ter que ter mais contacto com estas áreas e também com a área militar, porque não sabemos. Eu sou otimista, acredito que apesar de tudo a Europa acordou e vai ajudar a Ucrânia a não ser esmagada, mas se a Rússia ganhar a guerra, e ganhar a guerra para mim é ocupar Kiev. Ganhar a guerra é ocupar mesmo a Ucrânia toda, que é o objetivo deles. Bem, se isso acontecer, a seguir vai os países bálticos, isto vai entrar, até porque se banalizou a guerra. Com o beneplácito, eventualmente, do próximo presidente dos Estados Unidos. Pois, mas é que eu não posso... Sim, mas isso é desculpa. Sim, mas essa Caso conversa... Mas essa conversa, para mim, não me interessa. Seja quem for o presidente dos Estados Unidos, nós temos de tratar de nós. Claro. Nós não podemos estar à espera que os americanos escolham o presidente que nos interessa. Nós temos que tratar de nós. A questão é que nós estamos numa situação tão desesperada e tão fora de tempo, porque já não temos tempo até às eleições americanas para criar os exércitos que eram necessários. Não, e já agora para Portugal. Estamos aqui a falar para português. Aqui, isto é um problema, mas são oportunidades. A Europa vai ter que ter indústria militar. Como se percebe, ainda por cima, nas indústrias, em vários índices, como se viu na pandemia, estamos todos dependentes da China, do Sudeste Asiático e tal. Nós temos que ter autonomia estratégica, a indústria toda, nomeadamente saúde, já agora, que também é geoestratégia e também é soberania. E temos que ter a indústria militar na Europa a sério. Para ter a indústria militar a sério, se há país que tem condições para ter indústria militar, é Portugal e a Espanha, nomeadamente Portugal. E porquê? E agora vão perguntar, mas porquê? Porque já tivemos. E sabem porquê que já tivemos? Porque no tempo do Pacto de Varsóvia, Portugal era considerado o último baluarte. Precisamente porque para cá dos Pirineus era o último sítio onde chegariam as tropas soviéticas se houvesse uma guerra. E em Portugal é que estavam as grandes fábricas de munições, porque as fábricas de munições é na retaguarda da retaguarda. E atrás de Portugal só os Estados Unidos. Não era a Inglaterra, porque a Inglaterra come logo com os mísseis. É cá. E, portanto, não é por acaso que havia indústrias de munições em Braço de Prata. Portugal era exportador de munições nos anos 70 e 80. E agora, Braço de Prata é um condomínio de luxo com vista para o Rio Fantástico. Eu não estou a dizer que não se deva lá fazer o condomínio de luxo, porque hoje em dia a indústria militar não é para fazer em Lisboa, ou no Porto, ou numa urbe. Agora, a indústria militar é fundamental para a nossa defesa e não só. Já agora, porque países que fazem tanques, fazem automóveis. Países que fazem aviões de guerra, fazem aviões comerciais. Portanto, este tipo de indústrias tem valor para a vida civil e para a paz. E já agora, por último, só para não... Nós temos que nos armar até aos dentes, como se costuma dizer. Não é para fazer a guerra. É porque é a única maneira de evitar... É para garantir a paz. Se nós não nos armarmos,
o tirano de Moscou entra mesmo por aqui dentro. E se nós nos armarmos, ele pensa 3 vezes porque ele não é louco. Ele é tirano, é um ditador, como houve muitos, mas não é burro. E, portanto, e é racional, já agora, e não vai carregar no botão para a guerra nuclear. Um homem que durante o Covid tinha medo de um vírus e punha-se numa mesa de 20 metros, não carrega no botão. Já eu não posso ser a mesma coisa do médico que viveu aqui com o Covid e não tivemos medo dele, tínhamos que viver todos os dias, era a nossa vida e graças a Deus lá sobrevivemos. Mas isto para dizer, portanto, esta questão nuclear já agora é muito importante, fala-se no papel nuclear. O problema do risco da guerra é que já se percebeu, nomeadamente, quem sabe de geoestratégia, os generais, todas essas pessoas que conhecem esse assunto, que a guerra, o risco de haver uma guerra, um confronto entre a Europa e a Rússia, ou entre a NATO e a Rússia, é que ela pode ser convencional. É que ninguém vai carregar no botão. É que de antes havia aquela ideia, não se pode ter sequer um tiro, porque o inimigo carrega no botão. Não, hoje já toda a gente percebeu, ninguém carrega no botão. E como ninguém carrega no botão, podemos andar à guerra, porque isto ainda falta muito para carregar no botão. Até lá... Álvaro, mas esse é precisamente o ponto. Mas esse é que é precisamente o ponto. Sabendo que qualquer conflito, mesmo no espaço europeu, e o conflito no espaço europeu não pode ser excluído, e quando eu me refiro ao espaço europeu, se calhar poderá até eventualmente ser muito para lá de uma mera Europa central, como nós já estamos habituados a percepcioná-la. Isto implica desafios, porque no fundo o que o Álvaro está a dizer, e não é o único que tem vindo a alertar para isso, estas opções de maior investimento na defesa, de quase opção entre aquilo que é o nosso modelo social europeu e o maior investimento na indústria bélica, isto tem um problema de legitimidade política, porque no fundo o que o Álvaro está aqui a dizer é que há todo um paradigma político, no nosso caso dos últimos 50 anos, no caso europeu, num sentido mais lato, dos últimos 75, que tem que ser revisitado. E isso coloca-nos num outro problema, até perante aquilo que o Álvaro falou dos chamados políticos que gostam de surfar a onda das redes sociais. Certo. E nós temos hoje em dia, e o Álvaro sabe disso até melhor do que nós temos um problema de legitimidade política. Porque o que o Álvaro vem propor é algo profundamente de tal forma... a direita gosta muito de falar de reformas estruturais. O Álvaro está quase a falar de uma reforma de regime. Não, vamos lá ver uma coisa. O que eu acho, o que eu tenho defendido, eu sou um tipo muito previsível, digo a mesma coisa há 40 anos, tirando isto da guerra. Vamos lá ver. Nós chegamos aqui a uma posição, Portugal, aliás, está numa posição privilegiada, porque é um porto de abrigo, e por isso é que nós temos tido crescimento económico maior que a Europa, coisa que nunca aconteceu nos últimos 40 anos. O que é que Portugal precisa? Nós temos que somar. Eu acho que no passado nós fizemos essa opção. A Europa, em geral, gastou na área social e não gastou na defesa. Eu acho que hoje, se houver políticas de crescimento económico, se Portugal fizer boas políticas para crescimento económico, e o que é que são boas políticas para crescimento económico? Para não amassar muito. Eu sinto disso, que aprendi umas coisas na sede. Aumentar a escala das empresas portuguesas, nós não temos de escala, precisamos de fusões, nós precisamos de grandes empresas e grandes marcas, não é pequenas e médias empresas, é mega, não temos. Escala, precisamos de política fiscal atrativa do investimento, menos IRC, menos IRS, menos impostos. Você tem que atrair capital e investimento em Portugal. Isso hoje é mais possível que nunca, porque somos um porto de refúgio, também para o investimento e para o capital. E, ao mesmo tempo, você tem que analisar a despesa, e isso é possível, com uma carga fiscal menor, você ter mais crescimento económico, aumentar a receita fiscal. Esta é a quadratura do círculo, que outros países já fizeram e que não se fala aqui muito. É diminuir a receita fiscal, canalizada para aumentar o investimento, para que depois você tenha uma economia maior, para que tenha mais economia, mais PIB, e depois distribuir a despesa, mas também pela área da defesa. Isto é, daqui para a frente, nós não podemos gastar apenas em educação, saúde, segurança social. Vamos ter que gastar em defesa. E você diz, mas vai tirar? Não, não vai. Não precisa de tirar. Não vai é poder aumentar tanto em alguns setores, mas nem vai ter que diminuir despesa em lado nenhum. Como é que eu não posso explicar? A quadratura do círculo é esta. E vamos lá ver. Eu estou muito à vontade porque eu giro um serviço no Hospital de Santa Maria. Quando eu assumi a direção do serviço em 2012, tinha uma despesa de 25 milhões de euros
e no último ano teve 20 milhões. E dupliquei as consultas e faço muito mais do que fazia há 10 anos. Portanto, é possível você, com menos dinheiro ou com o mesmo dinheiro, fazer melhor. E a saúde precisa de melhor gestão, ponto. A saúde não precisa de mais dinheiro. A saúde precisa melhorar a gestão. Melhorando a gestão na saúde, você vai ter melhor saúde para toda a gente. Portanto, é o que é. É melhorar a gestão, e não é só a saúde. Em vários setores do Estado, em Portugal, acho que você, melhorando a gestão, você vai ter ganhos de produtividade e outcomes melhores. Agora, vai ter que gastar, a meta dos 2% do PIB, eu estava-lhe a dizer, que é pouco. É pouco. Porque nós vamos, por exemplo, o orçamento para a defesa na maior parte dos países europeus tem que duplicar. Só que é muito pequeno, em termos quantitativos. O orçamento anual de defesa é pequeníssimo. Não é? Nós estamos a gastar em saúde 15 mil milhões. E na defesa, não sei, não vi agora os últimos dados antes de ir para aqui, mas que sejam 1.000 milhões, 1 bi, se for. E, portanto, isso é o orçamento de Santa Maria, da Unidade Local de Santa Maria. É 1 bi. A ver, é toda a defesa, se calhar, em Portugal. Portanto, nós temos que perceber que, se tivermos crescimento económico, nós podemos fazer isso em Portugal sem dor, mantendo o Estado Social e até melhorando. Há outros países europeus, esses sim estão em dificuldades. Mas esses, como estão muito apertados, como é o caso da Alemanha, que já não estão com crescimento económico, nem ninguém, vamos lá, isto qualquer pessoa percebe, até médico, ninguém vai fazer uma fábrica na Alemanha hoje em dia, podendo apanhar com mísseis daqui a 4 anos. Mas pode fazer aqui em Braga ou em Aveiro. Faz mais facilmente. Hoje em dia, há 4 anos, entre fazer uma fábrica na Finlândia ou aqui, a Finlândia concorrer connosco. Hoje ninguém vai para a Finlândia. São os finlandeses. Portanto, Portugal tem capacidade de atração hoje que o centro da Europa nos comeu nos últimos 20 anos. O centro da Europa cresceu desde o euro porque tudo à volta da indústria alemã, a República Checa teve um investimento todo. Mas, claro, a Volkswagen comprou a Skoda e fez da Skoda 10 vezes a Auto Europa. Portugal é aqui no fim do mundo, ficou cá uma Auto Europa, coitadinha. Portanto, hoje não é assim. Portugal, dada a situação geoestratégica, dada precisamente isto que eu estou a falar da guerra, Portugal tem condições para atrair indústria. Isto não se passa no centro e no norte da Europa. Aí sim, aí a coisa vai doer, porque eles vão ter que gastar, e já estão a gastar mais, em investimento na defesa. Porque já estão. Vamos lá ver. Nós estamos aqui a falar nisto, mas hoje os países do norte da Europa e do centro e do leste estão a gastar mais dinheiro em defesa. Ponto. E estão a sacrificar noutras áreas porque não têm crescimento económico como nós. Não têm crescimento. Até alguns já estão em recessão e estão lá perto. E, portanto, nós temos a sorte de ainda estarmos em crescimento económico e, como viram, a FMI até fez previsões mais otimistas. Mas eu ando a dizer isto há anos, aliás, na CNN todas as semanas, e brincavam comigo quando eu falava do Porto de Abrigo. Portugal está na mesma situação que esteve na Segunda Guerra Mundial. No fim da Segunda Guerra Mundial, quais eram os 2 países da Europa que tinham os cofres cheios? Reservas do Banco Central. Quais eram os 2? Era Portugal? Não, nós e a Suíça. Nós e a Suíça. E a Suíça. Portugal e a Suíça. Porquê? Porque fomos neutros e fomos portos de abrigo. A Suíça, por razões há séculos já, e Portugal, porque naquela situação teve nessa... É igual. Enquanto em Cascais, no Casino Estoril, se faziam festas, a Europa estava na Segunda Guerra. A gente às vezes esquece isto. Portanto, o que está a acontecer agora é semelhante ao que já aconteceu. Agora, nós temos que tratar de nós, de Portugal. Eu acho que Portugal tem que aproveitar esta oportunidade para haver mais investimento, nomeadamente no cluster da saúde, que a Europa está muito preocupada, indústria farmacêutica, autossuficiência, como se viu na pandemia, que para a próxima, que vai haver, mais tarde ou mais cedo, temos de estar preparados, e a questão militar. E, portanto, não é só investimento na defesa, de comprar barcos e aviões, penso que já estão a fazer. E penso temos produção própria, não é? Temos produção própria. De indústria. Albert, certo, o investimento em termos de indústria a região de Leiria, que tem tanta indústria já agora, não é? Vocês estão numa região que é pujante a indústria, nós vamos ter que adaptar algumas das nossas indústrias para a área militar, estão a ver? Isto é, drones, eu não estou a dizer, eu não sei, eu não sou especialista agora, eu ouço os especialistas e sei que nós temos capacidade industrial, know-how em Portugal para isso. Sim. Tal como se adaptaram na altura do Covid para fazer um monte de coisas relativas ao Covid, não é? Médicas. Mas a minha questão é a transformação na indústria, eu entendo e acho possível. Vejo com mais dificuldade
como é que vamos atrair uma quantidade relevante de jovens para servir nas forças militares, sem ser, por exemplo, melhorando imenso as condições financeiras e logísticas por aí fora. Vamos lá ver. Eu fui dos que... Eu era líder na altura dos Jovens Médicos quando defendemos acabar com o serviço militar obrigatório e torná-lo voluntário, como foi, e fizemos bem. E não faz sentido haver serviço militar obrigatório, porquê? Porque hoje os militares, a guerra é altamente tecnológica, são praticamente engenheiros informáticos e tecnológicos para manusear um tanque, um avião, uma peça de artilharia, tudo aquilo é muito tecnológico. Portanto, nós precisamos de militares profissionais, bem pagos, ora está a pôr o ponto, bem pagos, e que possam ir para as Forças Armadas e depois também sair das Forças Armadas e ter empregos na sociedade civil, nas empresas, noutras áreas. E isso é possível. E é por aqui que temos que ir, e Portugal vai ter que atrair jovens para as Forças Armadas, mas já agora, deixe-me dizer uma coisa, não é só com os jovens portugueses. Nós temos que aproveitar os que vivem em Portugal. Esta questão posta há pouco tempo. Eu não tenho grandes dúvidas. A inversão demográfica, até nisso Portugal está a ter sorte. Hoje Portugal é procurado e temos muito mais população. A população começou a crescer outra vez em Portugal, estava a diminuir. Hoje há mais partos do que havia, certo? Isso é bom, é preciso que as pessoas nasçam cá. Claro que muitos deles são filhos de indianos, nepaleses, brasileiros, certo, mas o que é os Estados Unidos ou não? O que é os Estados Unidos da América? É um país de quê? De índios? Não, é de alemães, portugueses, ingleses. Quem é que é os Estados Unidos? É um país de imigrantes, não é? Portanto, Portugal, a Europa pela primeira vez, desde há 1000 anos, passou a receber pessoas de fora. Desde as grandes migrações, desde a invasão dos mouros, Portugal não recebia gente. Desde a invasão dos mouros. Portugal só mandou gente para fora. Colonizamos outros. A partir de agora estão a vir aos milhares. Isto culturalmente é complexo, é estranho, por isso há muita reação, o que é natural. Mas isto é fundamental para a nossa economia. Paradoxalmente pode acabar por nos levar a fechar portas, por exemplo. Certo. Mas nós precisamos desta gente. E já agora, eu dizia isto ao Nuno Melo há tempos, os melhores militares do exército britânico, a tropa de comandos, os tipos, são os gurkas, são nepaleses. Os nepaleses são ótimos militares. Portanto, se eles vierem para cá e se naturalizarem português, tiverem nacionalidade portuguesa, como os jogadores de futebol, se eu posso ter um brasileiro a representar a seleção nacional, e nós somos patriotas e gostamos da nossa seleção, e o Pepe, para mim, é mais português que muitos portugueses, por exemplo, então não podemos ter gente que vem viver para Portugal com a nacionalidade portuguesa nas Forças Armadas, ou na Defesa, ou na Segurança, ou na Polícia. Podemos e devemos ter. Portanto, nós temos que pensar que hoje também temos esta oportunidade. Portanto, temos é que cativar os mais jovens para servir o país na cultura portuguesa, claro. Até é estúpido, mas eu acrescento. Obviamente que tem que ter nacionalidade portuguesa, falar português, ter a cultura portuguesa, as regras portuguesas, o Estado de Direito português. Isso é óbvio. Quem está cá se diz pelas regras da República Portuguesa e da nossa cultura, da nossa civilização. Agora não temos outro caminho. É que, vamos ver, isto que a gente está aqui a falar. Aliás, eu estou convencido que vai acontecer, que está a acontecer. Quer dizer, o Governo tem perfeitamente, é ciente disso. Aliás, estou muito tranquilo porque sabe que grande parte do Governo são associados da SEDES e que colaboraram nos vários grupos de trabalho da SEDES. E no livro que nós publicamos em 2020, ambição duplicar o PIB em 20 anos. E que está tudo dito, o título diz tudo o que é que a gente queria, não é? Mas depois está também lá dentro uma reforma da justiça, reforma da área da defesa, investimento na defesa. Bem, portanto, este é o caminho, e já agora isto é consensual, quer dizer, eu sou do Partido Socialista, sou dirigente do Partido Socialista, e não tenho dúvidas que é um assunto absolutamente consensual. O que é que custa aqui? Agora, é o que vocês diziam há bocado. O problema que nós temos aqui é que quem dirige o país, os políticos que estão no ativo, que estão em cargos públicos, têm muita dificuldade em dizer às pessoas isto que eu estou aqui a dizer. Isto é, olha, meus amigos, nós vamos ter que investir mais na defesa, vamos ter que ter mais gente na área militar, nós vamos dar incentivos a que as pessoas venham para aqui, mas vamos ter que mudar um pouco de vida.
E, portanto, tenho que perceber que vamos ter que ter mais orçamento para aqui. Eu não vou poder duplicar o orçamento da saúde, nem da educação. Eu vou ter que duplicar o da defesa. Posso aumentar o da saúde, posso aumentar o da educação, posso, se tiver crescimento económico. Se eu não tiver crescimento económico, não há nada, vamos ter que cortar em todos. Portanto, eu acho que isto é preciso explicar e falar a verdade, porque as pessoas não são estúpidas. E agora vem a minha parte otimista. Eu acredito que, falando a verdade às pessoas, sendo razoável, dizendo-lhes coisas óbvias, as pessoas percebem e até concordarão. Está a ver? Eu acho que hoje o que se vive também é muito... As pessoas acham que os políticos mentem muito, porque as pessoas acham, no fundo, que quem tem responsabilidades políticas foge com a coisa. É como aos nossos filhos, quando a gente os educa. Os filhos reconhecem, quando nós estamos a negar alguma coisa errada aos nossos filhos, eles reconhecem que nós estamos a fazer aquilo para bem deles. Se nós dermos tudo, um dia mais tarde, eles vão dizer que a culpa é nossa, que são mimados por nossa culpa. E, portanto, as pessoas não são parvas. E já agora, houve políticos que tiveram grande sucesso no voto e que eram assim. E que foram contra a corrente, e que disseram verdades que as pessoas não queriam ouvir no momento, e que os seus companheiros de partido não gostavam. Mas Álvaro, mas precisamente por causa disso, é que um dos elementos centrais de todos estes desafios e de todas estas transformações que acabam por ser necessários, até dada a necessidade deste realinhamento geoestratégico, também tem aqui uma necessidade de alteração da forma como se faz política. Como nós temos o nosso sistema montado, e aqui falando concretamente, no caso do regime jurídico-constitucional português, nós temos um regime que é ele próprio muito fechado e que, em alguns pontos, é muito atávico a mudanças. Muitas vezes parece que as mudanças aparecem quase por arrasto, não é? E muitas das vezes até fora de tempo. Muito diretamente. Este tipo de transformação, este tipo de pedagogia e de cultura que o Álvaro está aqui a dizer, e que no fundo são imprescindíveis para este tipo de transformações, são compagináveis com o nosso atual sistema eleitoral. O sistema eleitoral também não tem que mudar para que estas transformações se tornem possíveis. Essa é a batalha da minha vida. Olha, desde esse Congresso de 90 que defendo círculos uninominais, eleições primárias. Bem, vamos lá. Ainda há bocado estava a falar isso precisamente com o Marcos Mendes, que também concorda e que também defende a reforma eleitoral. O problema português, exatamente, um dos problemas que nós temos é esse mesmo. É como nós temos um sistema eleitoral em que, por exemplo, os deputados do Parlamento são eleitos pelos chefes dos partidos. Cada líder do PSD faz um grupo parlamentar, o do PS faz o seu. E as pessoas veem isto na imprensa e acham graça. Não, isso é o que eu acho extraordinário. É que acham, pronto, é assim. Este era o grupo parlamentar do Rio, agora veio do Montenegro. E acham que isto é assim. Não devia ser assim. Isto é uma afronta até à dignidade dos próprios deputados. Nós temos, e a SEDES defende isso, uma reforma eleitoral dentro da Constituição. Não é preciso alterar a Constituição. A revisão constitucional de 97 foi feita entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Guterres, na altura líderes do PS e do PSD, para permitir a reforma eleitoral. E depois não fizeram nunca mais a reforma eleitoral. Está a ver? Portanto, é possível fazer, nomeadamente um sistema misto alemão, com círculos uninominais e um círculo nacional, por exemplo. Já agora, um círculo nacional até ajuda aos pequenos partidos, porque deixa de haver votos perdidos. Aqueles que votam em Porto Alegre, na Iniciativa Liberal, do Bloco de Esquerda. Está a ver? Exatamente. Portanto, estariam a ser eleitos num círculo nacional. Agora, havia metade, pelo menos em círculos uninominais, em que é como nas câmaras. Porque na sondagem que foi feita aqui há mais de um ano e meio, no Expresso fez uma sondagem em que é que os portugueses mais confiavam na política. No Presidente da Junta, porque é o que conhecem melhor, e a seguir no Presidente da Câmara. Não. E vão lá ver, o Presidente da República também, porque é eleito por toda a gente, é aquela pessoa, não é? Quer dizer, mas tudo o resto, já toda a gente percebeu que nem sabe quem são os deputados, por cada círculos pequenos, ok, conhecem, Porto Alegre, a população a desaparecer, ok, quase são círculos nominais. Mas nos grandes círculos, Leiria, por exemplo, já é um grande círculo, Lisboa, então, que as pessoas não sabem, mas o pior é que são escolhidos, portanto, os deputados têm obediência ao chefe e não ao eleitor. Isto é um desastre. Ou não seja, queria. São todos deputados. Sim. No fundo, são todos deputados. Isto é fundamental, é absolutamente fundamental esta reforma.
Mas uma coisa, porquê é que não conseguimos convencer o António Costa a fazê-lo? Não, o António Costa defendeu essa reforma antes de ser Primeiro-Ministro. Mas não é o único. O Passos Coelho também a defendeu. Não, quase todos os defenderam antes de chegarem ao poder. Chegam ao poder e depois, por isto ou porque aquilo, já não dá para fazer. Portanto, a prioridade é outra. Não, porque depois sabe o que é? Há uma desculpa portuguesa aqui. O Álvaro, agora a prioridade é outra, isto é muito complexo, a lei eleitoral fica para depois. O para depois é daqui a 100 anos. Portanto, nós temos que mudar as leis eleitorais. Eu acho que esse é... Vamos lá ver. Eu acho que nós temos dois desígnios, em termos políticos, fundamentais. A reforma da lei eleitoral, nomeadamente introduzindo círculos uninominais ou um sistema de escolha em que os cidadãos participem na escolha do seu deputado e o conheçam. E o segundo é a reforma da justiça, do terceiro pilar, que é reformar a justiça, olha, para ela ter mais velocidade, que é a questão fundamental da justiça. É um déficit de velocidade, é super... Pronto, é feita para o século XIX, para o século XX, tudo certo. E a justiça precisa do seu tempo, também é verdade, mas... Quer dizer, tem que haver aqui mais velocidade, mas tem que haver uma coisa fundamental na justiça, que é, mais duas, independência total do Executivo e do Legislativo, coisa que ainda não está completamente conseguida e que na proposta da SED está lá. E a outra que é escrutínio. Mas escrutínio é na Assembleia da República. Exemplo, a SED propôs que o Procurador da República seja nomeado pelo Presidente da República sem indicação de Governo. Hoje, o Procurador da República é nomeado pelo Presidente de 3 nomes que o Governo lhe manda. Portanto, no fundo, é o Governo que o indica. Não, essa deve ser uma função para o Presidente. O Procurador é nomeado pelo Presidente. Só responde, no fundo, para o Presidente. Mas, porque o Presidente, já agora, o Presidente da República, é também, como se sabe, o chefe das Forças Armadas, mas também, subliminarmente, o chefe da Justiça. É ele que passa indultos, não esquecer. E, portanto, faz sentido isso. Depois tem que ter outra coisa. Tem que ir todos os anos ao Parlamento, escrutínio, prestar contas, explicar o que é que está a fazer, o que é que acha que é a política criminal que deve fazer. Portanto, o Procurador da República tem que prestar contas, mas tem que ter total independência. Mais até do que tem. Álvaro, mas então é uma pergunta. E nesse cenário, nesse enquadramento... Mas deixa-me acabar, Ricardo. Claro. Depois defendemos a criação de um Conselho Superior de Magistratura único. O Governo, como se percebe, propôs isso, porque também vem da SEDES. Tá? O livro da SEDES inspirou bastante o programa do Governo, que é agradável para mim, e também inspira parte do programa do PS. Mas isso depois é outra conversa. Mas um Conselho Superior de Magistratura único. E porquê? Porque a Justiça, o árbitro tem que ser o juiz. Temos que fortalecer o poder do juiz, ok? E temos que pôr o Ministério Público ao nível da defesa que não está. Você, em Portugal, tem um sistema desequilibrado, a Procuradoria está quase ao lado do juiz e o advogado está num lugar subalterno no sistema. E está desequilibrado. Portanto, você precisa de pequenos retoques, grandes retoques, e que vão pôr o sistema mais independente, como eu disse, mais célere, mais eficaz e, ao mesmo tempo, mais escrutínio, porque nada está acima do escrutínio. Agora, exemplo, a SEDES também propôs isso. Não pode haver juiz aí para o Governo. Quer dizer, até pode, mas juiz vai para o Governo, não volta para a magistratura. Não pode voltar. Quer dizer, você pode... Há lugares que você não pode ser almirante, chefe da Marinha, ir para a política e depois voltar para o almirante. Há funções que são sacerdócios, digamos assim, é para a vida. Pode sair, mas não entra outra vez. Temos que acabar com o porta-giro. Mas só uma pequena provocação no que está a dizer. Só uma pequena provocação, só para apanhar também aqui o ar dos tempos. Nesse enquadramento que o Álvaro está a propor, nomeadamente na questão do procurador, haveria espaço para o mesmo se poder ser demitido? Não, eu acho que... não estou aqui a reportar nenhum caso em concreto, é só mesmo... Não, claro que não. Não, eu acho... Lá está, o procurador tem que haver sempre possibilidade de admissão, como há para o Presidente da República até, não é? Tem que haver sempre, não é? Para situações extremas, mas tem que ter, isso tem que estar regulamentado, não é? Regulamentado e depois em situações muito pontuais, claro. Exatamente. Não, mas se você está a falar com alguém, bem, eu conheço até bastante bem o setor da justiça, até por razões familiares, vamos lá ver, a justiça...
tem que ser completamente... Os 3 pilares de Montesquieu não podem ser esquecidos. E, portanto, nós temos que ter respeito pela justiça, eu dou-lhe um exemplo. A Polícia Judiciária devia estar na Procuradoria da República, como defende o livro da Sérgio. Porque é um instrumento, é uma polícia que é instrumento da Procuradoria, não é do Governo. A Polícia Judiciária está no Ministério da Justiça. Eu dei um exemplo no Congresso dos Juízes Portugueses há um ano, em que eu disse, quando era da pandemia, a minha vida não mudou, porque eu todos os dias vinha para o hospital, aliás, vim muito mais do que normalmente, vinha todos os dias mesmo, durante a pandemia, vim para aqui todos os dias, dormi aqui muitas vezes, mas às vezes ia passear, eu morava no centro de Lisboa, ia passear até o Terreiro do Paço sem ninguém, naquelas dias que não havia ninguém, havia confinamento, e eu ia passear o meu cão, que tenho um cão, e podia passear, ia ao Terreiro do Paço. E lembro-me de uma coisa que não quero esquecer. No Terreiro do Paço, você tem o arco, e de um lado tem o Supremo Tribunal de Justiça, e do outro lado tem o Ministério da Justiça, exatamente com o mesmo tamanho. Isto não é separação de poderes. Isto está errado, até do ponto de vista simbólico. No fundo, com uma reforma da Justiça, como a SEDES defende, nem tem que haver Ministério da Justiça. Era precisamente aí que eu ia chegar. Ou seja, faria um bocado de sentido, como temos em alguns países, não haver Ministro da Justiça. Exatamente. Portanto, aliás, o Ministério da Justiça e da Administração Interna devia ser fundido, porque esse Ministério tem que, por exemplo, gerir as cadeias, as prisões, certo? Agora, Polícia Judiciária, Procuradoria da República, Conselho Superior de Magistratura único, governa a Justiça. Hoje já o Conselho Superior de Magistratura paga os ordenados e todos os juízes e tudo. Mas tem que governar. Quando eu digo governar, são os donos dos tribunais, gerem os tribunais, têm autonomia total. Orçamento para a Justiça devia ser como é o orçamento da Assembleia da República, já agora, para quem não sabe, e da Presidência da República. É um orçamento à parte, é um orçamento autónomo, porque é outro poder, é outro órgão de soberania. A Justiça é outro órgão de soberania, é outro poder. E, portanto, devia ser gerida não pelo governo que estiver na altura, mas por um Conselho Superior de Magistratura e com um orçamento que até poderia ser, esse sim, plurianual, mais do que ano a ano, para eles poderem gerir onde é que há mais comarcas, mais tribunais destas especializações ou outra. Estes assuntos têm que ser deixados para eles. E, portanto, mais autonomia ao sistema judicial, aos juízes, nomeadamente aos juízes, e depois, quanto ao Ministério Público, aí é preciso mexer em algumas coisas, ser uma estrutura hierárquica, que hoje é pouco, ter mais escrutínio, independência direta do Presidente da República e escrutínio no Parlamento. E já agora, os direitos da defesa e da acusação serem os mesmos. Você hoje tem um desequilíbrio, não é? Em Portugal, isso não é correto e, portanto, está desnivelado. Por exemplo, eles têm formação em conjunto. É um erro. Pois se eles se formam em conjunto, os juízes e os procuradores, depois, na vida, são amigos, têm gabinete um ao pé do outro, combinam as coisas. Isto não pode ser assim, não deve ser assim. E, portanto, nós temos aí há muito aí para fazer. Fazem parte do mesmo clube. Fazem parte do mesmo clube. Peço desculpa, não posso. Fazem parte do mesmo clube. Fazem parte do mesmo clube. Procuradores e juízes. Sim, ora, e nós estamos sempre a falar da justiça por causa dos casos que vão aparecendo agora no dia-a-dia. Mas os casos do dia-a-dia têm uma coisa muito positiva. Parece que a justiça agora até funciona. Porque se há casos, é porque a coisa até funciona. Isso é bom. Porque antigamente não funcionava tanto. Segunda parte positiva. A justiça agora até se mete com poderosos. Parece que antes não se metia. Terceira parte positiva. A imprensa agora fala nesses casos. Antes do 25 de Abril, não falava nada, certo? Era uma ditadura. A Inglaterra, quem é viajado, conhece esses países, eu tive a sorte de ser, sabe que a imprensa inglesa fala de casos de justiça há 100 anos. É o dia-a-dia. Nós estamos pouco habituados a isso, não tínhamos tabloides, porque somos uma democracia recente. Parte negativa da coisa. Parte negativa. É esta que eu estou a dizer. Nós temos aqui desvios no sistema de justiça português que precisam de uma reforma e depois os políticos, os tais tarfistas, como todos os partidos têm casos e como tem gente com problemas, têm todos medo de se meterem com a justiça e não têm coragem. Porque uma reforma da justiça tem que ser feita ao centro. Aliás, as grandes reformas estruturais do sistema político devem ser feitas pelos grandes partidos portugueses. Deve haver um entendimento entre os grandes partidos. Alves, mas precisamente nesse entendimento, eu peço desculpa, eu sei que esta conversa já vai um bocado longa, mas eu não posso deixar de fazer aqui uma pergunta em jeito de provocação, aproveitando até muitos dos trabalhos que têm sido os trabalhos
os trabalhos do SEDES em matéria de reforma do sistema de justiça, até porque o Álvaro tocou num ponto que para mim é um ponto de charneira, que tem a ver com o facto desta proximidade entre ambas as magistraturas, tanto a judicial como a do Ministério Público. Essa proximidade vem, efetivamente, do facto de eles saírem da mesma escola, não é? A pergunta em forma de provocação é a seguinte: uma reforma de justiça a fundo também não devia abordar a formação dos juízes e dos procuradores, claro, como ela é feita ao dia de hoje, nomeadamente, e agora é que é o ponto, hoje em dia uma pessoa com 22, 23 anos presta as provas de admissão no SES, entra no SES, faz a sua carreira no SES, torna-se juiz ou procurador, sendo que essa seleção interna é feita pela própria escola, se não vai para juiz ou vai para magistrado. Muito bem. Faz sentido isto ser tudo determinado com base numa escola? Vou dar um exemplo. Noutros países, não tanto a questão da magistratura do Ministério Público, mas a questão dos juízes propriamente dito, os juízes, por norma, antes de se tornarem juízes, passam por um escrutínio parlamentar. Ora, está a ver? Muito bem. Então, e já agora outra coisa. Quando estávamos a trabalhar na reforma da Justiça, eu coordenei os grupos todos, eu nessas reuniões com eles, com os advogados, e temos nas sedes, de facto, gente de grande categoria, que foi coordenado pelo Jorge Black, estava lá o José Miguel Júdice e outros, e juízes também. Bem, e eu dizia-me, porquê é que vocês não fazem na Justiça um bocadinho como nós já temos na Medicina? Isto é, eu sou médico de imunoterapia, mas para chegar aqui tive que fazer clínica geral, tive que estar no hospital, tive que estar na urgência, até chegar aqui, eu tenho que passar pelas várias áreas. Eu não concebo que um tipo chegue a juiz e não tenha sido advogado, não tenha sido procurador. Pelo menos tem que estar nos dois lados, até para perceber como é que é. E é muito esse sistema, já agora, os americanos, os anglo-saxónicos têm muito isso. E, portanto, na própria formação profissional, eles deviam passar por várias áreas e só depois haver um tronco comum em que possam ter essa formação toda e depois, então, poderem dedicar-se apenas a uma. Quanto àquilo que está a dizer, bem, está a falar com alguém, ainda hoje falei nisso. Os pais fundadores americanos, quando fizeram a Constituição Americana, foram muito sábios. A Constituição Americana está muito bem feita. Aquilo do checks and balance, do equilíbrio, olha, entre o interior e o litoral. A SEDES propõe um Senado, inspirado no Senado americano, porque se não houvesse Senado nos Estados Unidos, em que o Wyoming, que tem os mesmos dois senadores, que a Califórnia ou Nova Iorque, o interior americano tinha desaparecido do mapa, nem precisava de lá ir fazer campanha para presidenciais e não contavam para nada. Mas assim contam porque o Senado tem direito de veto no orçamento, em muitas matérias relevantes, e cada Estado tem 2 senadores. Só essa foi muito bem feita, porque equilibra precisamente a questão da proporcionalidade, porque os votos, o poder está onde estão os votos, a população está no litoral, nas grandes cidades, mas nós temos que também preservar o território, não é só as pessoas. E a coesão desse mesmo território. E, portanto, e entre outras, na Justiça, a proposta do Supremo Tribunal, que me agrada muito, que é designado pelo Presidente, mas tem que ter exatamente o escrutínio para o Supremo do Senado. E depois é vitalício, não pode ser demitido. Portanto, o juiz tem que ser assim. Mas tem as duas coisas. Os americanos têm as duas coisas. Têm escrutínio, mas depois têm independência. Quer dizer, depois dotam os poderes. Ora bem, não há sistemas perfeitos, não sei dizer que aquilo é o sistema perfeito, mas o nosso ainda tem muito caminho para fazer e, portanto, e fizemos isso nas SEDES que eu lhes pedi à médico, porque nós fazemos medicina como se faz nos Estados Unidos, ou na China, ou em França, como fazem os melhores. A gente tem que copiar os melhores, a gente tem que aprender com as boas soluções. Na reforma política ou da justiça deve ser igual. A SEDES inspirou-se nos sistemas anglo-saxónicos, na Holanda, muito na Holanda, porque é um país do nosso tamanho, e que foi buscar, mas mantendo a nossa tradição. A nossa tradição na justiça é alemã, italiana, basicamente, mas muito alemã. E pronto, é o que é. A gente não quer fazer uma revolução no sistema. Agora, que temos que adaptá-lo aos tempos atuais tempos, não é? Portanto, vamos ver, eu percebi nesse trabalho, juntando à mesa quem sabe, e quem é que sabe, académicos, professores de Direito, juízes, advogados, procuradores, você consegue melhorar. Claro que aqui eu até brincava com eles, como tem aqui o médico à frente, a coisa vai mais depressa, e o olhar de fora ajuda. Mas hoje o Marcos Mendes no debate disse que o Ministério da Justiça precisava de um engenheiro ou um economista, e tem razão, porque é muito um problema de gestão, o olhar de fora. O olhar de fora também faz muita falta às vezes. Infelizmente o nosso tempo está a chegar ao fim, Álvaro.
Certamente haveria muito mais para dizer, mas muito obrigado por ter dado um pouco do seu tempo para nos ajudar a Foi um gosto. nossas dúvidas. Aqui o médico que debata no hospital a falar de justiça foi lindo. E de guerra. Já passámos por muitos temas hoje. Aliás, vamos quase com 1 hora de programa, que é oficialmente Exatamente, o nosso. mas acho que foi muito Peço enriquecedor. desculpa porque eu começo a falar e depois não me calo. Não faz mal. Não, mas a ideia é mesmo essa, até porque isto muito é engraçado, e isto a conversa com o Álvaro mostrou isso, com os nossos anteriores convidados também, mas com o Álvaro também foi bastante visível. A base da conversa passa sempre por cultura. Nós temos de saber a nossa história, os nossos grandes padrões, os nossos grandes enquadramentos filosóficos. No fundo, são os pilares de tudo. E nós, num tempo de ruído, esquecemos muito de ir aos pilares, de ir à cultura. E o Álvaro permitiu-nos, numa hora de conversa, fazer uma coisa que é difícil nos tempos de hoje. Nós começámos com uma questão geopolítica e abordámos a guerra, a reconversão do tecido industrial português, a reforma do sistema parlamentar, a reforma do sistema de justiça, o tipo de classe política que temos. E isto, Álvaro, e acho que posso fazer também minhas as palavras do Raul, só podemos dizer muito, muito obrigado, porque fazer isto é difícil. Eu é que agradeço, muito simpático. Obrigado. Foi um gosto. Queria também agradecer naturalmente ao Álvaro mais uma vez e agradecer a todas as pessoas que estiveram a seguir a nossa emissão e que vão seguir vê-la em diferido em todas as plataformas onde nós estamos, no Spotify, na Apple Music, no Google Podcasts, é só escolher. E, portanto, daremos a conhecer o próximo convidado nas próximas semanas. Álvaro, uma vez mais, um grande abraço. Muito boa tarde. Foi um gosto. Muito obrigado. Muito obrigado. E até breve. Todos.